Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso canal Papo com Matemática, gravando mais uma videoaula e hoje iremos falar sobre a espiral de Teodoro. E iremos construir essa espiral com o auxílio do GeoGebra. Vamos seguir aqui um passo a passo bem simples, onde qualquer pessoa aí com o GeoGebra pode construir essa espiral. Teodoro, que foi um matemático e filósofo da Grécia Antiga, deu importantes contribuições para a matemática, entre elas no estudo da irracionalidade das raízes. Então, ele demonstrou, né, uma de suas demonstrações é que raiz de 2 é um número irracional, e ele fez isso utilizando o teorema de Pitágoras. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar aqui um pouco mais de informação aí sobre a vida desse importante filósofo e matemático. Então, galera, estamos aqui no ambiente do GeoGebra, onde eu vou construir a espiral de Teodoro. Então, o que acontece? Nesse ambiente aqui, inicialmente, eu vou aumentar aqui o tamanho da fonte. Eu vou vir aqui no menu opções, né? Tamanho da fonte, e vou colocar aqui tamanho 28 para que a gente possa visualizar melhor. Outra coisa que eu vou fazer é excluir os eixos, né? Na verdade, eu vou ocultá-los. Então, o que acontece? Clica com o botão direito aqui, eixos, e vou ocultá-los. Outra coisa que eu vou fazer lá na opção rotular, porque eu quero que apareça o nome, né? Eu quero que fique rotulado apenas os pontos novos, tá? Então, feita essas alterações aqui, eu vou começar a nossa construção. Vejam, então na espiral de Teodoro, a gente tem que o triângulo retângulo inicial, ele é um triângulo retângulo, né? Um triângulo retângulo isósceles e de lado um. Só para garantir que esse triângulo aí, eu estou trabalhando com a unidade, eu não quero um triângulo muito pequeno, eu vou colocar novamente aqui meu eixo e vou dar aqui um zoom para que essa unidade aqui, ó, ela fica sendo o seguinte, ó, tá vendo aqui, ó, no eixo aqui, ó, do 0 até 1, dois quadradinhos aqui, tá? Dois lados de quadradinhos vai ser a nossa unidade, tá? Então, ocultando novamente, eu vou fazer aqui o nosso primeiro triângulo retângulo isósceles, tá? Então, esse daqui tem que ser isósceles e medindo 1. Então, tá aqui o triângulo de vértices ABC. Então, de acordo com essa espiral que a gente vai construir, né? A ideia é a seguinte, é a gente formar aqui triângulos retângulos, vários triângulos retângulos de catetos iguais a 1, né? De catetos iguais a 1, e o outro cateto, ele vai ser a hipotenusa do triângulo retângulo anterior a ele. Então, para garantir que eu vou construir aqui um triângulo retângulo com um cateto igual a 1 e que o segmento, né, seja perpendicular aqui ao lado AC desse primeiro triângulo que eu construí, eu vou trabalhar aqui com a ferramenta de círculo, círculo com centro e raio. Eu vou escolher o centro do círculo como sendo ponto A e o raio igual a 1. Aí o que é que vai acontecer? Né? Vejam, qualquer segmento de reta que eu pegar aqui a partir do ponto A, tocando aqui na circunferência, ele vai medir 1, porque foi o raio do círculo que eu escolhi, tá bem? Então, na ferramenta de reta perpendicular, eu vou fazer uma reta perpendicular à hipotenusa desse triângulo retângulo, só que passando lá no ponto A. Então, com isso, eu tenho certeza aqui que esse ângulo aqui, né, onde meu mouse está batendo aqui, ó, ele é um ângulo de 90 graus. Então, eu vou pegar agora aqui na ferramenta ponto a interseção entre dois objetos, ou seja, a interseção entre a circunferência e a reta, né? Então, vê só, clicando aqui. Então, nós temos aqui, ó, observa que na interseção nós temos dois pontos, E e D, mas eu não quero ponto D. Então, eu vou vir aqui na janela de álgebra, essa janela aqui à esquerda, e vou ocultar esse ponto D, porque ele não interessa aqui pra gente. Vou ocultar também aqui a reta que eu construí, que só serviu de suporte, assim como também o círculo, né? A circunferência. E agora, o que me interessa é esse ponto E, porque eu vou construir aqui o próximo triângulo retângulo, ó, com o cateto aqui inicial E de E até A medindo 1, o outro cateto é a hipotenusa do primeiro triângulo retângulo que eu construí, e a hipotenusa desse novo
triângulo aqui, né? Então aqui a hipotenusa do novo triângulo retângulo. Então observa que eu já construí dois triângulos e seguindo aqui esse passo a passo, a gente vai concluir aqui a nossa espiral, tá? Então, novamente aqui, pega o círculo com o centro lá no ponto E, o raio medindo 1. Vou pegar novamente aqui um segmento perpendicular, então tá aqui o ponto. Depois eu vou pegar aqui novamente a interseção entre dois objetos. Novamente aqui vou ocultar o ponto F, a reta H e o ponto G. Então, o ponto G não, desculpa. É o ponto F, né? Que eu ocultei. Então vejam, novamente aqui agora eu vou construir outro triângulo retângulo. Esse vai ser de vértices EGC. Então, observa aí que o segmento EG, ele está medindo exatamente 1. Né? Então, eu vou pedir para o GeoGebra calcular aqui para a gente. Ó, o segmento aqui, EG, está medindo 1. Certo? Está medindo 1. Que é justamente o que eu quero. Então, o que faz esse segmento medir 1? A garantia disso é o círculo de raio 1 que eu estou fazendo. Então, seguindo esse passo a passo aqui, pessoal, a gente vai construir a nossa espiral, tá bom? Então, gente, vocês estão vendo aí que a nossa espiral já está feita. Eu segui o passo a passo, né, que eu mostrei no vídeo anterior. E o que a gente tem de diferente aqui é que esses triângulos, eles estão aqui coloridos. E para fazer isso é muito simples, basta a gente clicar com o botão direito em cima de qualquer triângulo. Nesse caso aqui eu cliquei em cima do botão do triângulo vermelho. Vim aqui em propriedades e mudar a cor aqui do triângulo que a gente quiser, tá? Então basta eu ir clicando aqui em cima dos triângulos e escolhendo aqui a cor que eu desejar, tá bem? Então vejam, feito isso, o que eu quero que vocês observem, né, que a grande sacada aqui dessa espiral do Teodoro é que, vejam só, primeiro a gente tem aqui nesse primeiro triângulo retângulo, né, esse triângulo retângulo de vértices ABC, a gente tem, de acordo com a nossa construção, que ele é um triângulo retângulo isósceles de lado 1. Então vou colocar aqui a medida 1 e 1 aqui também. E agora a gente vai aqui calcular essa hipotenusa aqui, que eu vou chamar de x, tá? Então, de acordo com o teorema de Pitágoras, a gente tem que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a gente vai ter que x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é 2. Ou seja, o x ele vai ser raiz de 2, certo? Então, essa medida aqui, a medida dessa hipotenusa aqui, vai ser raiz de 2. Aí, observa que essa hipotenusa aqui, ela é cateto desse próximo triângulo aqui, de vértices A, E, C. Não é verdade? Então, novamente aqui, eu vou escrever aqui né, como sendo aqui y, a hipotenusa desse segundo triângulo retângulo, sabendo que esse cateto aqui, né, mede 1, de acordo com a nossa construção, e vou calcular aqui agora esse y. Então, vai ficar aqui y ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. Então, calculando aqui, o que é que a gente vai ter, né? Y ao quadrado igual. Aí aqui 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. Raiz de 2 ao quadrado, isso vai dar exatamente 2. Então, a gente vai ficar com y ao quadrado igual a 3, ou seja, o y igual a raiz quadrada de 3, tá bem? Então, aqui esse y que a gente calculou, ele vai ser raiz de 3. Então, vejam, vocês, se a gente for seguindo aqui esse passo a passo, todas essas hipotenusas aqui serão aqui raiz quadrada de número inteiro, né? De número inteiro. Então, aqui foi raiz de 2, a próxima hipotenusa raiz de 3, né? A hipotenusa desse triângulo azul aqui, FEC, vai ser raiz de 4, que é 2, tá bem? A próxima aqui vai ser raiz de 5 e assim por diante, tá? Então, se a gente for contando, aqui a gente vai ter raiz de 6, raiz de 7, raiz de 8, raiz de 9, raiz de 10, raiz de 11, vou pegar outra cor aqui. Então, a próxima aqui que a gente vai ter
seria lá a raiz de 12. Aqui, ó, raiz de 12. Aqui vai ser raiz de 13. E a próxima raiz de 14, né? Então, o que acontece, gente? Veja, a gente pode fazer aqui a raiz, né? A raiz que a gente quiser, né? A raiz que a gente quiser. Agora, se eu quiser uma raiz, por exemplo, aqui de 20, eu tenho que fazer aqui mais triângulos. Então, aqui eu fiz raiz de 13, a próxima seria a raiz de 14 e essa daqui, por último, seria a raiz quadrada de 15, né? A raiz quadrada de 15. Então, essa aí foi a grande sacada aí de Teodoro, né? Lá lá naquela época lá na Grécia Antiga. Tá bem, gente? Então, vejam, aqui a gente chega ao final da nossa videoaula e era isso que eu queria mostrar para vocês, tá bem? A construção dessa espiral no GeoGebra e como é que a gente faz para encontrar as raízes aí, né? Para encontrar as raízes dos números inteiros utilizando aí essa espiral, tá? Então foi um prazer estar com vocês aqui novamente e a gente se encontra num próximo vídeo. Tchau, tchau para vocês.